Muito bem, voltamos diretamente aqui do Expo Center Norte em mais um trecho do segundo dia da quarta edição da Paving. Essa jornada maravilhosa, cheia de conteúdo, cheia de painéis, né? Tivemos diversas palestras, tivemos autoridades falando de políticas públicas, tivemos representantes dos ministérios, das secretarias estaduais, municipais, federais, todas as esferas aqui participando, além de palestras tecnológicas falando sobre inovação e painéis, debates, né, sobre a logística, cadeia de suprimentos. Então é uma jornada super diversificada, entrelaçando todo esse conhecimento, entrelaçando todos os diferentes interesses desse setor que é o motor do Brasil. E, dando continuidade, agora que a gente voltou agora do nosso coffee break, vamos agora para esse super painel, somente com feras do setor aqui, o painel CSMR da ABIMAQ, que vai falar sobre novas tecnologias e soluções para maior eficiência na pavimentação. Olha que legal. E para começar e abrir esse painel, eu tenho a honra de chamar aqui no palco, para mediar esse debate, para mediar essa troca de ideias, o nosso mediador, nosso querido Valmir Bonfim, presidente da Fremix. Por favor, Valmir, tudo bem? Boa tarde. Cadê o seu microfone aqui, por favor? Esse daqui é o 3, produção. Muito bem. Oi, tudo bem? Tudo bem. Valmir, deixa eu te fazer uma pergunta. Parece que você nos concedeu aqui esse lindo livro escrito parabéns, que vai ser sorteado aqui no final, a Gabi falou aí. Tem alguns exemplares do livro Pavimento Sustentável, que eu lancei esse ano, né? Está à venda aí nas plataformas, no Amazon, etc. Mas trouxe alguns aí para você. Bacana, então vai ter sorteio. Entre os participantes. É isso aí, você que está em casa, participe bastante, que nós teremos então esse sorteio desse livro logo em seguida. E também aqui vai ser sorteada uma unidade para quem estiver aqui presente. Então vamos nessa. E, junto com o nosso querido Valmir, eu gostaria de conectar agora aqui online, até para facilitar a gente a compor o nosso palco, o gerente comercial da Romanelli, o Tiago Romanelli, já está online aqui com a gente. Oi, Tiago, tudo bem? Me ouve bem? Te ouço perfeitamente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aí, Valmir, todo o pessoal que está nos assistindo, família Paving. Com muita alegria que participamos aí de mais um painel pela Câmara Setorial de Máquinas Rodoviárias. Muito legal, obrigado, Tiago. E agora, para compor então o palco completamente, eu gostaria de convidar todos os presentes que vão compor esse painel, o diretor comercial do Grupo Wirtgen, o senhor Adriano Correia, por favor, seja bem-vindo, o gerente de vendas da Dinapac, o Carlos Eduardo dos Santos, e também o gerente de suporte ao cliente da John Deere, o senhor Maurício Mazzucci. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Excelente debate, excelente painel para vocês. Qualquer necessidade é só chamar. Tá bom, obrigado. Bom, iniciando aqui nosso debate, eu agradeço a Paving Hybrid pelo evento e também a ABIMAQ, através da CSMR, a Câmara Setorial de Máquinas Rodoviárias, pelo convite para ser moderador desse painel Novas Tecnologias e Soluções para Maior Eficiência na Pavimentação. Bom, desde o início das privatizações aqui no Brasil, né, nós tivemos muitas novas tecnologias, né, entrando no nosso país, como exemplo, alguns tipos de revestimentos, como SMA, né, revestimentos com polímero, gap graded, asfalto borracha, micro-revestimento asfáltico a frio, tá? E com tudo isso, né, vem acompanhado, né, da evolução dos equipamentos já existentes, né, das vibroacabadores, rolos compactadores, etc., e também da introdução de novos equipamentos, como foi o caso da usina KMA 200, né, para usar como reciclagem do material fresado como base, né, com espuma de asfalto. Ou seja, essa indústria está em constante renovação. E nós estamos aqui para debater com o Adriano Correia, da Ciber, né, do Carlos Eduardo dos Santos, da Dinapac, o Maurício Mazzucci, da John Deere, e o Tiago Romanelli, da Romanelli. São empresas, nós estamos falando aqui de quase 400 anos, né, de evolução tecnológica e desses equipamentos. Então, nós estamos com um time muito bom aqui para discutir sobre isso. E eu gostaria de iniciar
com uma pergunta, né, que quando falamos em inovação, remetemos rapidamente ao produto em si, né? Como as empresas estão se organizando para acompanhar essa evolução? Eu gostaria de os três respondessem, começando com você. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Adriano, Carlos, Valmir, também nosso amigo Romanelli. Esse ponto que você tocou é bem importante, Valmir, porque muitas vezes a gente, quando fala de inovação, remete rapidamente ao produto, né? Qual que é a nossa jornada de evolução tecnológica, qual que é a nossa jornada de transformação, o que o nosso produto vai ter de novo e assim por diante. Mas é muito mais importante que isso também entender como que as nossas organizações elas vão estar preparadas para fazer com que todo o ecossistema consiga gerar esse valor para o cliente lá na ponta, né? Hoje a gente vê as inovações tecnológicas sendo testadas, retestadas, cada dia surgem novas ideias, novos modelos, novos atributos do nosso produto, e a gente precisa que as corporações façam isso de uma forma muito rápida, né? Então, falando especificamente da John Deere, no último ano a gente começou um novo modelo operacional que a gente chama de Smart Industrial, que ele visa principalmente trazer agilidade e autonomia para a nossa organização, né? A gente internamente fala que a gente está vivendo uma nova empresa, né? O que é esse Smart Industrial? Então, é uma conexão entre o produto, que vai ter uma inteligência maior, uma conectividade maior, o produto que ele aprende e já durante a sua aplicação ele consegue otimizar o seu processo, juntamente com um corpo da organização que tem bastante autonomia. Para vocês terem uma ideia, a companhia reduziu mais de 2.000 cargos de liderança, né? E aumentou o corpo que está mais próximo ao cliente. Para que isso? Para que esse pessoal tenha mais autonomia, para que esse pessoal possa entender cada vez mais a necessidade do cliente e traduzir isso na evolução dos nossos produtos. Então, todos aqueles processos que muitas vezes dependiam de decisões, que ficavam na caixa de e-mail de muita gente, dependiam de agenda, de um monte de pessoas, hoje eles se resolvem muito rápido. Então, a organização tem estimulado muito em começar pequeno, começar rápido, testar rápido, redesenhar, reprojetar e começar esse ciclo de novo, com o objetivo de justamente entregar a melhor solução a cada dia para o nosso cliente. Colocar o pessoal mais próximo ao cliente, né, ao destinatário final. Exatamente, exatamente. Adriano, você, né, como as empresas, como no caso a Ciber e a VIRT, que está se organizando para acompanhar essa evolução tecnológica? Acho que colaborando aí com o Mazzucchi, com relação a essa questão da inovação, né? Acho que a gente coloca sempre o foco no produto e cada vez mais a gente está indo para o processo do cliente, né? Não olhar apenas para o produto, como que o produto pode contribuir. Eu gosto muito de usar uma analogia, trazendo esse modo prático de fácil entendimento, a evolução tecnológica, não só na área de pavimentação, uma analogia muito com o carro, né? Quando a gente faz tipo assim, quando você precisava de tecnologia no produto, num carro você tinha uma transmissão manual, depois você foi para uma transmissão automática, então você conseguiu com que a troca de marcha ficasse de maneira automática. Isso é o que vem acontecendo com os equipamentos. Agora a gente já está no sentido do como eu vou trafegar do ponto A ao ponto B. Não adianta eu acelerar, frear, eu preciso, então, o processo de um ponto até o outro, na melhor maneira possível, de maneira mais eficiente, que vem muito ao nosso tema aqui, né? Como tirar mais eficiência disso? É usar essa tecnologia, as inovações que a gente tem nos produtos, mas todos os fabricantes, e eu posso falar isso pelo grupo Virten, estão caminhando para o processo, para o ecossistema, para o processo como um todo. Quando a gente fala no processo de pavimentação, é uma usina começar a planejar a sua produção de acordo com as informações que ela está vindo lá do canteiro de obra, da frente de fresagem. Não adianta começar a rodar com a usina, começa, produz, parou à frente, para a usina. Então, é o mesmo, comparando, você acelerar e frear no sinaleiro. Não é a maneira mais eficiente de se trabalhar. E todos nós, o Grupo Virtem, você já está vendo isso. Quando você
trazer a inteligência para dentro do equipamento e não só do processo. Uma fresadora que hoje você aperta um botão, eu quero trabalhar com a melhor qualidade possível. Você só aperta um botão. A fresadora vai trabalhar e entregar a melhor qualidade possível do pavimento na fresagem. Ou se é a maior produção. Então, trazer essa inteligência do processo para dentro do equipamento. Eu acho que é esse o caminho que a gente vai trazer mais inovação para dentro do mercado de pavimentação. Muito bom. Você falou em fresadora, eu tenho acompanhado bastante a evolução especificamente desse tipo de equipamento. Eu posso dizer que não dá para comparar em termos de produtividade, né, o que se tinha naquelas SF1000C, né, de 30 anos atrás, para uma máquina, uma W100, uma W100F, que é uma máquina similar em termos de tecnologia e rapidez, né, e etc. O que ela te entrega hoje é outro equipamento, né? Carlos, como é que a Dinapac vê isso? Bom, a Dinapac, apresentando a Dinapac, ela pertence ao grupo FAIA, né? E o grupo FAIA é um grupo com muita expertise na área de construção. E a Dinapac, dentro do grupo, ela tem um papel bem estratégico, né? Como uma empresa especialista em equipamentos para construção de estradas. A empresa Dinapac, ela se prepara para o futuro, né, para essa evolução tecnológica. O que a gente enxerga para essa evolução? A gente enxerga uma conectividade entre os equipamentos. Não só os equipamentos Dinapac, mas também os equipamentos de todo o ecossistema, como comentou aqui o nosso colega Adriano, né? Desde você se conectar com uma usina, você ter ideia de quanto está sendo produzido a usina, para você começar a controlar a velocidade da sua pavimentadora, né? Então, hoje as máquinas elas estão conectadas. Poderíamos dizer, né, a gente já tem máquinas conectadas à internet, aonde o gerente da obra ele consegue verificar o quanto que você está consumindo de asfalto e desse momento ele verificar se a usina vai dar tempo de produzir ou não. E aí ele consegue controlar, olha, essa usina não vou conseguir produzir, eu preciso reduzir um pouquinho a velocidade da pavimentadora para que eu não tenha para que eu não tenha um gargalo na usina. E aí você consegue otimizar todos os seus recursos. E além disso, você consegue otimizar os seus recursos de rolo, né? Olha, se a pavimentadora foi mais devagar, você começa a otimizar os seus recursos de rolos compactadores, você começa a diminuir o trabalho dos rolos, e assim por diante. Então, o que a gente enxerga é toda essa conectividade entre as máquinas. Muito bom. Ô, Tiago, você me ouve bem? Ouço perfeitamente, Valmir. Então tá bom, bem-vindo, prazer tê-los aqui conosco. E a Romanelli é uma empresa 100% nacional, né? Exatamente, uma empresa 100% nacional. Diferentemente das outras 36 três. anos de mercado. Isso. E diferentemente das outras três, que todas possuem fábricas aqui no Brasil, né? A Romanelli é uma empresa 100% nacional. Como é que a Romanelli vê essa questão da evolução tecnológica? Valmir, como uma empresa 100% nacional, eu acho que nós penamos muito no começo aí, né? Porque o Brasil, antigamente, nós sempre gostamos de acompanhar as feiras mundo afora, Bauma, Conexpo, sempre vimos muitas opções, muita tecnologia lá fora, muita opção, e aqui dentro sempre foi muito mais difícil de ter acesso a componentes e itens ligados à tecnologia aí. Claro que isso mudou muito, né? Hoje nós temos uma tecnologia aí equiparada a qualquer empresa no mundo e sempre fomos muito fã da tecnologia e como utilizar isso em benefício do cliente, certo? Nós temos, por exemplo, claro, cada um tem a sua tecnologia aí, nós temos uma tecnologia chamada tecnologia Flow, e uma tecnologia que agrega o quê? Ela tira muito, vamos colocar aí, a dificuldade, a responsabilidade de um operador, por exemplo, onde vai trazer muito mais facilidade de operação, garantindo que ele vai executar uma obra com 100% de sucesso e também vai trazer muita segurança para o dono, para o empreiteiro,
porque o empreiteiro também vai utilizar essa tecnologia para quê? Para estar acompanhando remotamente o quanto que aquela máquina aplicou, como ela aplicou, onde ela está. Então, assim, nós temos que trazer essa tecnologia para ajudar em benefício de todos. E até mesmo resolver problemas com mais agilidade. Antigamente, um técnico tinha que ir para uma obra e colocar lá manômetro, fazer vários testes para descobrir onde que estava o problema, e hoje, com todos esses componentes de motor eletrônico, as bombas hidráulicas, essa geração mais moderna, a gente consegue, com um simples engate, até mesmo remotamente, através da internet, descobrir onde está o problema e conseguir uma agilidade maior para resolver. Então, a tecnologia veio para somar muito a favor de todos. Muito bem. Continuando com você, uma outra pergunta, né? Quais os benefícios que essas novas tecnologias têm a oferecer ao cliente final? Eu acho que o maior benefício é, na minha concepção, economia, né? Que é uma economia que você, na verdade, vai deixar de ter um desperdício, porque a máquina vai executar com 100% de precisão, e segurança. Então, você, como eu estava dizendo ali um pouco atrás, ele tem a segurança de estar acompanhando todo o processo, tudo que está acontecendo na obra dele, ele está acompanhando do escritório dele. Hoje em dia, com a internet, a vida ficou muito dinâmica. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes o empreiteiro ele não tem tempo de estar acompanhando obra por obra, dia a dia. E ele pode usar isso em benefício próprio, para ele poder estar acompanhando mais perto o que está acontecendo na obra dele aí. Maurício. Eu só gostaria de completar com um ponto e até frisar o que o Romanelli falou, que é a questão de resolver o problema com agilidade, né? E até na resposta anterior, se a gente observar, todos os colegas tocaram muito no tema do ecossistema, né? Então, a gente tem essa evolução dos equipamentos conectados, né? E eu falo com muita segurança que o nosso setor aqui, ele é precursor nessa jornada de conectividade dos equipamentos, e o ecossistema tem que estar preparado. O que significa isso? A máquina, ela está transmitindo, hoje isso acontece, ela está transmitindo informações em tempo real, referente à performance, referente à produtividade, referente aos sistemas eletrônicos, hidráulicos, elétricos e tudo mais. Dentro dos nossos distribuidores, a gente tem centrais de monitoramento. Então, são centros de operações que acompanham aquilo que está acontecendo com esses equipamentos no campo, fazem uma análise do Big Data, né, que hoje em dia a gente fala tanto, e a partir daí geram alertas específicos para cada um dos equipamentos em função do comportamento desse equipamento no campo. Então, quando um mecânico hoje, ele sai da oficina para atender uma máquina no campo, a primeira coisa que ele faz, antes mesmo de entrar no carro, é fazer uma conexão remota com esse equipamento. Ele vai fazer um diagnóstico para entender o que está passando, qual que é o problema que está acontecendo, e ele já vai com o diagnóstico em mãos e com o componente em mãos, muitas vezes, para chegar na máquina e solucionar o problema o mais rápido possível. E isso, claro, gera valor para o cliente, uma vez que gera produtividade. Então, isso tem sido crucial nessa jornada nossa e que faz parte desse processo de inovação que a gente está falando. Muito bom. Os equipamentos realmente são muito tecnológicos, né? Carlos, sua colocação a respeito. Então, Valmir, os benefícios são claros, né? Os benefícios seriam economia, eficiência, rapidez, agilidade, né, na solução dos problemas. E para o cliente final, o empreiteiro, na sua execução da obra, hoje está cada vez mais apertado a condição de margens, né? Então, cada centavo que ele conseguir ganhar nessa eficiência é lucro para ele, né? É uma forma que ele tem de ser mais competitivo no mercado. Hoje nós temos empreiteiras, no Brasil nós temos empreiteiras de todo mundo. Até porque, se só interrompendo um pouquinho, né? Se um equipamento para, né? Tem uma cadeia ali, né? Por exemplo, se uma fresadora quebra, né? Tem algum defeito mecânico, você tem ali N caminhões, você tem rolos compactadores, você tem uma usina por trás. Quer dizer, o prejuízo é muito grande. Então, essa evolução e antes de mesmo, como citou o Maurício, do
mecânico sair, né, você já tem o diagnóstico, né, o mecânico já chega para resolver, quer dizer, então isso é muito importante e isso realmente você reverte em economia, né? Exatamente, você tem programação de paradas, né? Você tem uma manutenção mais eficiente, você tem uma produção mais eficiente, ou seja, onde você ganhar em cada centavo, você consegue ser mais produtivo e você consegue ser mais competitivo que os seus concorrentes. Tá partindo para essa linha de trabalho as construtoras, a indústria de construção civil, cada vez ser mais eficiente no detalhe, porque a competição hoje é mundial. Adriano. Isso já é uma realidade, né? O que a gente está falando foi quando eu volto à minha analogia. Isso já é uma realidade. A gente já tem tecnologia nos equipamentos para fazer disso uma realidade. E esse salto que eu vejo que nós fabricantes, trabalhando no ecossistema, já é um plus em relação a isso. Na verdade, hoje a gente já não está falando mais em, digamos, o equipamento parou, recebi informação para poder voltar em operação. Não, isso, digamos, para a gente aqui, isso já virou passado. O que a gente está trabalhando, quando você trabalha, é quando o equipamento, como eu poderia tirar melhor proveito da maneira que eu estou trabalhando. A frota está ativa, a fresadora está trabalhando, a pavimentadora... Cara, você poderia trabalhar numa velocidade de fresagem maior ou menor, você teria uma economia de combustível, a usina poderia trabalhar de tal hora. A gente está olhando como ganhar eficiência, ou ganhar maior produtividade, ou fazer o mesmo com menor custo na cadeia. Hoje a gente já tem, digamos, com a internet das coisas, os equipamentos já têm, eles estão comunicando a todo momento. A todo momento eles estão mandando informação para a gente. Nós já temos essa informação hoje. Nós, fabricantes, boa parte, nós já temos toda essa informação. Existe uma gama, tem um oceano de oportunidade a ser explorado ainda por nós para poder desencadear, ou, quer dizer, liberar todo esse valor para o cliente. É que a gente, assim, é tanta informação que a gente ainda precisa estar trabalhando em soluções e buscando tudo. Como que eu posso otimizar isso dentro da cadeia de produção do cliente? Perfeito. Bom, eles já me adiantaram ali nos bastidores, né, que a Bauma vai ser realizada, né, no ano que vem, lá em Munique. Eles já nos adiantaram que não podem realmente nos revelar, né, as grandes... Você sempre tem muita coisa nova, né, na Bauma, mas qual seria o próximo grande passo, assim, no sentido de inovação tecnológica desses produtos no setor, né, e quais os principais desafios? Como é que vocês veem isso? Podemos começar pelo Adriano. Assim, a Bauma sempre foi uma feira onde a gente coloca todos os lançamentos. Quase todos os fabricantes se preparam para colocar esses lançamentos, principalmente, digamos, da área de pavimentação, né? Colocaríamos dentro da área de pavimentação. Nós, do Grupo Vertigan, sempre estamos trabalhando. Acabou uma Bauma, a gente já está se preparando para a próxima Bauma para ter novos produtos. E está nessa linha, Valmir. Essa é a linha, eu acho que ainda mais com a aquisição pela John Deere, trabalhar o ecossistema, soluções, igual a gente viu na Bauma passada. Na Bauma passada foi onde nós lançamos a primeira fresadora que já traz aquela tecnologia que o conhecimento que o operador deveria ter já está dentro do equipamento. O que a gente vai ver? A gente provavelmente vai ver isso não só em fresadoras, você vai ver isso agora nos britadores clima, você vai ver nas pavimentadoras de Vogeli. Você vai ver isso tudo na cadeia, quer dizer, desde o britador, a usina de asfalto, no rolo compactador e na fresadora. Isso acho que é o que a gente vai apresentar no ano que vem em Munique, na Bauma. Isso aí. Carlos. Bom, a Dinapac na Bauma, na próxima edição da Bauma, no ano que vem, nos últimos 12 meses a gente teve vários lançamentos, independente da Bauma ou não, independente da feira. O que vai acontecer é, na Bauma, o cliente vai ter a opção de ver esses equipamentos de perto, né? Por exemplo, nós lançamos nos últimos 12 meses um rolo compactador elétrico, um rolo de pequeno porte para pavimentação urbana elétrico. Nós temos também uma pavimentadora elétrica, também que foi lançado nos últimos 12 meses. Ainda temos o Seismic, que é um sistema que ele controla a frequência de vibração de acordo com o solo, então ele adequa a frequência de vibração com a frequência natural do solo, então você controla isso, vai ter a opção de você ver esse tipo de equipamento na Bauma.
E aí tem outros lançamentos, mas esses aí será somente na Balma mesmo. Só Então, para a deixar gente- com aquele gostinho, né? Vamos lá ver. Exatamente. Quem quiser vai ter mais coisas ainda, coisas novas ainda com relação a pavimentadoras na Balma. Tiago, esse grande salto no sentido de inovação da Romanelli, algum produto novo sendo lançado? Almir, nós vamos sim. Todo ano nós sempre estamos lançando equipamentos e tecnologias novas, né? Não vou lançar na Balma, claro que vai estar lá. Eu vou visitar o stand dos meus amigos aí, tomar bastante chopp. Mas nós temos um grande evento ano que vem, que é a MT, e nós vamos vir com vários lançamentos e bastante coisa voltada à tecnologia, voltada à automação. Então, nós vamos estar aí com alguns lançamentos bem interessantes. Eu estou proibido de falar ainda o que é, mas tenho certeza que o pessoal vai absorver muito bem. Muito bom. Maurício? Os colegas comentaram um pouco de inovações e lançamentos de produtos agora, num horizonte próximo, mas eu queria pegar um gancho aqui, até em relação à tua pergunta, Valmir, que a gente está falando de, você colocou saltos tecnológicos, né? A gente vê os principais players do mercado aí numa jornada bem acelerada de desenvolvimento de equipamentos, como o Carlos falou, na questão da eletrificação das máquinas, né? Então, a gente já vê máquinas aí, protótipos que estão rodando a pleno vapor para validar diversos conceitos, né, de máquinas elétricas, entender como que a gente pode aumentar a autonomia dessas máquinas para atender uma realidade diferente de mercado, como que a gente pode acelerar o processo de recarga desses equipamentos também. Isso vai acontecer muito antes do que a gente está imaginando, né? Então, em algumas linhas de produto, isso já é uma realidade. Para equipamentos de construção, isso deve estar bem próximo aí também. E tem um outro salto tecnológico, que é a questão de equipamentos autônomos, né? Então, a gente falou um pouco de equipamento conectado, equipamento inteligente, ele começa a entender o que está acontecendo na obra, ele começa a definir ajuste de parâmetros para entregar uma performance diferenciada e assim por diante. Logo ali na frente, a gente já vai tirar isso da mão do operador e o equipamento vai fazer por conta própria, não só esse ajuste, mas também como a operação dele como um todo. Então, a gente está falando de máquinas autônomas, né? Obviamente, linkando isso com pavimentação, então, a evolução também nos projetos permite com que a gente tenha essa evolução aliada com os produtos. No ano passado, a John Deere adquiriu uma startup do Vale do Silício chamada Bear Flag Robotics, e hoje essa empresa está dedicada em desenvolver soluções para tornar as máquinas que a gente já tem em máquinas autônomas. Então, isso está muito acelerado, e o grande ponto é, dentro das nossas operações, a gente vai precisar preparar, então, as pessoas para trabalharem com esse tipo de produto. Então, assim como a gente tem visto internamente, né, na John Deere, hoje a gente deixou de ser uma empresa que é de engenheiros e administradores e passou a ter colegas que são cientistas de dados, matemáticos, estatísticos, biólogos, farmacêuticos, enfim. No canteiro de obra, a gente vai precisar contar também com esse tipo de mão de obra. Um cara que é cientista de dados, que vai conseguir interpretar aquilo que está acontecendo e vai ter um poder de decisão muito interessante ali. É um salto realmente muito grande, né? E pegando esse gancho aí, né, a gente, no Brasil, nós temos aqui, né, não que seja muito diferente nos outros países, né, mas uma mão de obra que não é muito lá qualificada, né? O pessoal tem um nível de educação assim que às vezes não está pronto para operar um equipamento aí, custa 2, 3, 4 milhões, né, de reais. Como é que essas empresas atuam, né, introduzindo essas novas tecnologias, equipamentos, né, para que não haja assim um gap, né, tipo assim, falta de operadores para se operar corretamente esse tipo de equipamento. Como é que as empresas observam nesse sentido? Podemos começar com você. Esse amadurecimento ele está acontecendo então em todas as etapas do processo, tá? Quando a gente fala, né, então a fábrica desenvolve isso, a gente trabalha com o nosso distribuidor
essa necessidade já começa no distribuidor, no concessionário, né? A gente transformar, então, aqueles nossos colegas que muitas vezes têm formação mecânica ou, enfim, muito mais técnica nesse sentido, para trabalhar com sistemas, né? Então, enquanto fábrica, a gente tem investido muito em treinamentos, né? Algumas ferramentas vêm para ajudar nisso, então a gente tem falado muito hoje de realidade virtual para auxiliar esse desenvolvimento desses colegas, e dentro dos distribuidores, por sua vez, estão desenvolvendo estratégias para que a gente consiga levar esse conhecimento para o campo também. Então, hoje, o distribuidor ele é um parceiro do cliente no desenvolvimento de mão de obra também. Isso está acontecendo fortemente e, com certeza, vai aumentar ainda ao longo dos próximos anos. Muito bom. Se bem que o nosso pessoal, nossa mão de obra, eu digo que ela é boa, né? O pessoal consegue operar bem, né? E essas máquinas que vêm de fora, principalmente, né? Da Alemanha, etc., Estados Unidos, né? Elas trazem muitos desenhos, né? Então, você tem, às vezes, você olhando os desenhos, você vai interpretando e vai aprendendo, né? Adriano, como é que você vê essa questão? É que a gente vê a tecnologia como, talvez até, a gente pode olhar um pouco para trás, e teve um primeiro momento que a tecnologia pareceu algo complicado, pareceu algo que assustou no mesmo momento. Mas, eu acho que muito, talvez, essa visão de engenheiro, fabricante, que entende... Era como sentar na frente do computador 30 anos atrás, né? Exatamente, teve aquele choque cultural. Hoje, todos os fabricantes, o que eles buscam, a tecnologia, na verdade, ela veio para facilitar. Então, essa questão da operação, ela não vai trazer mais complexidade, do mesmo jeito que eu lhe coloco hoje. Fala assim, é complicado. A máquina não é complicada, a máquina está se tornando um equipamento para operar igual você opera, qualquer um opera um smartphone. Assim, a complexidade do equipamento é um aplicativo, é você apertar um play e a usina começa a trabalhar e produzir. Então, não tem essa... O equipamento, ele na verdade, está ficando menos complicado. Você pega outros equipamentos, você tinha que manobrar, prestar atenção no... Você não precisa mais quase igual, aperta o botão, o equipamento vai... Você precisa, hoje, o que se precisa ainda, talvez, é supervisionar o equipamento. É muito mais uma supervisão. Até que a tecnologia ela não vai ser essa dificuldade para poder se capacitar a mão de obra, para poder fazer. Está muito mais voltado para a parte de suporte, que aí para a parte de redistribuição, quando você tiver algum tipo de problema. Para a operação, vem só para facilitar. Tranquilo, né? Carlos. Sim, Valmir. Essa preocupação com a formação de mão de obra, nós temos dentro do grupo. E a questão é, como é que a gente resolve isso, tornando a operação das máquinas cada vez mais intuitivas, né? Como você comentou, você tem lá os desenhinhos, os pictogramas, né? Hoje você tem muito sensoriamento do equipamento. Por exemplo, para você operar hoje uma pavimentadora, quem tiver curiosidade, o Josué vai falar um pouquinho mais sobre as pavimentadoras mais tarde. Mas você tem vários sensores que você controla, até a abertura da mesa automático. Então, se torna mais fácil para o operador controlar um equipamento desse tipo, né? Ele ficou mais simples de se operar. Você consegue operar com muito mais facilidade e de forma intuitiva. É dessa forma que a gente está preparado e tentando preparar essa mão de obra. A mão de obra a exigência da mão de obra vai ser cada vez menor, né? O julgamento humano vai ser cada vez menor na operação da máquina. Muito bom. Tiago, como é que você vê essa questão aí de manter? Eu acho que é necessário manter aí, mesmo depois da aquisição de um determinado equipamento, né, você está sempre reciclando, né, a sua mão de obra, né, para operar corretamente esses equipamentos, né? Almir, tem 2 pontos muito importantes aí. Primeiro que hoje o que não falta é ferramenta para a gente ter acesso e dar treinamento, né, treinamento de uma forma dinâmica, de uma forma fácil de compreender. Hoje, as pessoas não precisam nem estar mais juntas para dar um treinamento, você pode fazer remotamente, você tem uma série de programas para mostrar, você consegue abrir uma máquina inteirinha por um programa 3D, então, assim, ferramenta para treinar um operador e uma equipe não falta. Hoje, nós temos muita ferramenta para executar isso. Outro ponto muito importante é o que o Adriano pontuou muito bem. Hoje em dia, uma máquina automatizada,
você não tem praticamente o que fazer. A máquina já está ali para executar praticamente tudo sozinho. Ela está para facilitar a vida do operador. Antigamente o operador tinha que estar ali olhando 1 milhão de itens trabalhando para a máquina performar perfeitamente. Hoje não. Ele vai inserir ali o que ele quer que a máquina faça e ele vai apertar um botão para a máquina trabalhar e um botão para a máquina desligar. Então, a facilidade hoje é imensa. Muito bom. Bom, eu vou introduzir aqui uma pergunta do Lucas Nóbrega, do Pará. Hoje, a conectividade é fundamental para a diminuição do custo por hora do equipamento. A John Deere, essa especificamente para o Maurício, trabalha muito bem isso. Como é que você acrescenta a respeito disso? A gente, muitas vezes, nessas conversas, a gente fala em tecnologia, inovação, nessas grandes evoluções, eletrificação de máquina, equipamentos autônomos e assim por diante, mas a gente tem explorado muito em gerar valor para o cliente a partir dessa tecnologia que hoje já é realidade nos equipamentos. Então, todos os nossos distribuidores no Brasil têm centro de conectividade de máquinas, centro de operações, onde essa é a etapa fundamental dentro de um processo de atendimento do cliente. Então, todos os nossos equipamentos, conforme eu comentei antes, eles estão transmitindo muitos dados. E a gente, a partir desses dados, começa a entender o comportamento da máquina e direcionar o distribuidor naquilo que aquele cliente específico está precisando. Então, isso gera, obviamente, uma maior disponibilidade de máquina, uma maior produtividade e por consequência, um maior retorno para o nosso cliente, né? Muito bom. Tem um ponto, Valmir, que eu gostaria de explorar também nessa questão de conectividade e que está ligado também aos equipamentos que a gente comentou, com bastante sensores, um nível tecnológico bastante elevado, que muitas vezes pode gerar uma certa preocupação no cliente, quando essa máquina tiver algum problema, vai ser muito complexo para eu conseguir resolver esse problema. Na verdade, o que acontece é o contrário. A gente tem um nível tão grande de informações que isso proporciona um índice de assertividade muito maior. Hoje, mais de 70% dos nossos atendimentos, a gente resolve o problema na primeira vez que a gente chega na máquina. Então, isso comprova que realmente essa transmissão de informações tem dado um resultado muito positivo. Muito bom, Maurício. Nós falamos da Balma, né, que vai acontecer o ano que vem, 2022. Nós teremos também a PAVE 2022, que será realizada entre 8 e 10 de junho, né? E eu gostaria de saber se algum de vocês vai lançar alguma coisa nessa PAVE. A gente está falando agora em junho. Junho do ano que vem, 2022. Bom, como eu falei, a Dinapac, nessa feira, ela vai trazer o que ela vem lançando nos últimos meses, né? Nos últimos 12 meses, né? O que nós temos de lançamento nesses últimos 12 meses que ainda não foi para a feira, né? Nós tivemos uma pavimentadora de pequeno porte, que eu estou trazendo para o Brasil, que é a S100, uma pavimentadora de 1 metro de largura. Então, o cliente vai ter a oportunidade de ver essa máquina. Só entrando um pouco nesse detalhe, é um mínimo de 1 metro ou é o máximo de 1 metro? Máximo de 1 metro. É o máximo de 1 metro. Então, a pavimentadora é pequena. A gente está falando também um rolo tandem de 7 toneladas, aí é um lançamento agora para os próximos meses. Então, o que a gente vai apresentar nessa feira são os lançamentos dos últimos 12 meses que não apareceram nas edições anteriores. Muito bom. Tiago, tem alguma novidade aí para a PAVE do ano que vem? Valmir, eu acho que todos teremos novidades, né? Queira ou não, nós estamos aí praticamente 2 anos sem um evento presencial. Então, com certeza, vai ter muita coisa boa para quem estiver visitando as feiras aí. E nós, da Romanelli, vamos estar aí apresentando a linha nova de rolos compactadores, pavimentadoras, os equipamentos, uma geração mais moderna de equipamentos automatizados, usina de micropavimento. Então, com certeza, eu tenho certeza que não só eu, como todos meus companheiros aí terão novidades. A gente tem acompanhado a Romanelli, eu estou nesse segmento aí há 32 anos, né?
a gama de equipamentos que vocês vêm apresentando, né, Romanelli especificamente, é bastante grande, né? Começou com equipamento de distribuidores, etc. E assim como a Romanelli, todas as empresas aqui buscando mercado, né? O Maurício? Quando a gente fala de ecossistema, né, então, tanto o grupo Virting ali com equipamentos específicos de pavimentação e a John Deere com equipamentos de construção, a gente está sempre trabalhando em novidades e inovação. Especificamente da linha de construção, a gente recentemente lançou uma pá carregadeira da faixa de 10 toneladas, que complementa muito bem a linha dentro do segmento de pavimentação, para movimentação de materiais em pátio e assim por diante. E no início do ano passado também a gente teve a localização das motoniveladoras que eram fabricadas nos Estados Unidos e passaram a ser fabricadas aqui no Brasil. Então isso vem de encontro com o ecossistema da Virting, da Ciber, para atender melhor o nosso mercado aqui no Brasil. Quer dizer, que ninguém para, né? Essa é a verdade. Adriano, eu queria que você respondesse a respeito disso, e depois eu tenho uma pergunta do Luiz Filho, aqui especificamente para você. Não, queria para a PAVE do ano que vem. Valmir, a gente está trabalhando, assim, não gostaria de antecipar aqui agora, vou fazer igual o Thiago, muito aqui, segredo, vou esconder o jogo. Vou esconder o jogo, a gente tem sim produtos aí para... Vai participar, vai estar aqui presente. Para trazer para o mercado brasileiro, cada vez mais trabalhando como grupo Virting, todos nos conhecem, a gente tem desde os britadores, pavimentadoras Vogeli, mas a gente tem sim lançamentos para o mercado brasileiro. Bom, e o Luiz Filho mandou aqui uma pergunta para você, Adriano. Existe a possibilidade de se operar uma usina de asfalto remotamente? Claro, claro. Isso é uma... Vou voltar um pouquinho na resposta do Mazzucchi, quando a gente fala da evolução tecnológica, da facilidade de se fazer um diagnóstico, né? Vou usar o exemplo da usina que ele colocou para chegar nessa resposta. Antigamente, quem conhece um pouco de usina de asfalto, a usina é quase uma indústria. A usina até fala é um equipamento um pouco diferenciado, que é como se fosse uma planta industrial. E você tem uma parte de automação muito grande, uma automação mais, digamos, mais visível de um equipamento móvel. Então, se você tinha um problema num disjuntor, numa contactora, você tinha que sair procurando, tentando fazer um diagnóstico aonde isso está. As usinas hoje que a gente possui, as usinas, todos os motores são monitorados. Então, é igual num equipamento, uma escavadeira, uma carregadeira. Quando você tem uma falha num sensor, num motor elétrico, ele está sendo monitorado, já vem automaticamente, fala, o motor da correia transportadora está com falha. Não precisa sair, já pode ir lá e você vai receber essa informação através da conectividade. Você já está vendo, já sai com o motor que está com problema para poder fazer a substituição ao sensor. Hoje, é isso que eu estou falando, os fabricantes, hoje nós temos tecnologia para você operar a usina de forma remota. Você não precisaria nem estar dentro da cabine para poder operar o equipamento. É isso que eu falo, que o salto agora, a gente ainda está se adaptando, vendo como nós podemos usar todas essas informações para poder entregar a melhor solução para o cliente. Muito bom. Agora a gente vai entrar um pouco aqui no assunto que geralmente os fabricantes não gostam de tocar muito nesse assunto, que é a questão de valores, né? E eu tenho que fazer essa pergunta, não tem jeito. Então, como a gente sabe, né, muitos equipamentos, com exceção do Tiago, que a empresa é nacional, né, são montados no Brasil, né? Então você tem a Dinapac em Sorocaba, você tem a Ciber no Rio Grande do Sul, e aqui do lado de Campinas, né, a cidade Indaiatuba, John Deere, mas muitos desses insumos, né, muitas peças tal, vêm de fora. Quer dizer, você monta aqui praticamente a máquina, mas depende de muita coisa que vem de fora. Então, dessa forma, esses equipamentos em si estão de alguma maneira indexadas ao dólar ou ao euro? Vamos começar pelo Carlos. Sim, está totalmente indexado ao dólar ou euro. Hoje você não tem produto nenhum produzido no Brasil que não esteja indexado ao dólar. Se a gente for comentar até o agronegócio, o alface que você compra na feira, os insumos de
defensivos agrícolas, fertilizantes, tudo isso atrelado ao dólar. Então, não tem como você escapar num equipamento tão complexo quanto é um equipamento de construção civil. Um rolo compactador, uma pavimentadora, uma usina, todos eles, o custo dele está atrelado ao dólar. A questão é o quanto está atrelado, né? Se é 20%, 30%, 50%. Então, qualquer uma das máquinas, mesmo produzidas no Brasil, ela tem uma parte do custo dela está dolarizado, sim. E isso regula preço de venda sem problema algum. Vou fazer um gancho aqui um pouquinho, Adriano, com o Thiago, que apesar de ser uma empresa 100% nacional, ela também sofre essas variações de mercado, né, dos insumos aqui no Brasil, né? Você está sem áudio. Você está sem áudio. Está me ouvindo? Agora sim, pois não. Aí. Nós estamos totalmente relacionados. Hoje não existe mais uma cadeia de suprimentos regional. Hoje nós temos uma cadeia de suprimentos global. Então, desde o aço que eu compro, mesmo que seja um aço produzido no Brasil, o preço dele é cotado em dólar. A parte de eletrônica, hidráulica, vem tudo de fora do país. Então, não tem como você não estar indexado um valor de uma máquina hoje ao dólar. É o que o Carlos pontuou. A diferença é o quanto você está sendo atingido por isso. Uns mais, outros menos. Mas, realmente, não tem como correr, não tem como fugir. É isso aí. Adriano. Já colocaram muito bem, a cadeia de fornecimento ela está globalizada, não tem como você tem impacto de tudo quanto O mundo está globalizado, não tem jeito, né? não tem, é impossível quase você falar assim, eu fabrico um equipamento 100% nacional. Algumas vezes você está comprando um componente aqui, mas o componente está vindo de outro, está vindo da China, está vindo da Europa, está vindo de outro lugar. Tem impactos, até um pouco da proporção, e tem um impacto mais rápido, que é um equipamento importado. Há uma variação brusca do câmbio, você tem um impacto na hora. Mas, ao longo do tempo, isso vai se equilibrando novamente. Nesse momento, a gente trabalha, como se nós trabalhamos, conhece bem, nós temos produto nacional e trabalhamos produtos importados, mesma coisa ali na PAC. E algumas vezes, a gente está vendo o nacional até subindo mais do que o importado, no primeiro impacto. Ao longo do tempo, isso vai se diluindo, não adianta. Se tem o câmbio pode subir. O nacional, depois, ele vai acabar carregando esse custo para o equipamento nacional devido à cadeia de fornecimento. Maurício, coloca alguma coisa a respeito. Os colegas colocaram muito bem, eu não gostaria de ser redundante, mas eu queria explorar um ponto que a gente fala muito de preço, custo, evolução disso ao longo do tempo, mas a gente tem que sempre ter em mente a questão da evolução do valor do equipamento. E quando eu falo valor, se a gente parar para comparar a performance dessas máquinas com a performance que elas entregavam 6, 7, 8 anos atrás, hoje o nível de produtividade está muito maior. O nível de disponibilidade dessas máquinas está muito maior. O custo de operação está mais baixo. Então, essa é uma outra parte que precisa entrar nessa equação também, para a gente entender que isso é uma jornada que faz parte da evolução, né? Outra pergunta que o pessoal fica muito interessado em saber, né? Quais os tipos de financiamento, né? Como é que é possível se comprar esses equipamentos, a própria fábrica, né, de Inapac, Vitem, Ciber, Romanelli, né? Quais são os tipos de financiamento que vocês têm? Como é que se pode, por exemplo, produtos aqui como a Romanelli, você tem alguns tipos de financiamento específicos para ele, no caso da John Deere? Sim, na John Deere a gente tem o banco de fábrica, né? Então a gente trabalha com CDC e recentemente também a gente lançou um modelo de leasing operacional como uma nova opção para os nossos clientes, né? Muito bom. Adriano? Basicamente, a única alteração que houve em relação ao passado é que todos nós aqui vivemos época de Finame que alavancou bastante. A gente tinha uma taxa de juros subsidiada, que tinha um impacto pesado na fabricação nacional. O Finame ele já não
vários anos, não tem sido mais a grande fonte de financiamento para os equipamentos de pavimentação e de construção. Hoje, uma solução de leasing, CDC, ela praticamente é competitiva, algumas vezes até pela velocidade mais rápida, menos burocrática, em relação ao Finame. Então, hoje a gente oferece, quer dizer, podemos trabalhar com um CDC, através do Banco John Deere, um leasing, então nós temos o Deutsche Leasing, que é um parceiro também mundial do grupo Wirtgen, o Finame. Tem sido assim, se a gente for olhar para a cadeia, para os financiamentos que nós fizemos, o Finame tem tido uma participação muito baixa. E também estão vindo outras soluções na parte de leasing operacional, outras inovações na parte de financiamento também para o cliente. Bom, Carlos. Sim, os colegas praticamente esgotaram, né, a questão. O CDC, o leasing, né, dos bancos parceiros da própria Dinapac. A questão de Finame, como o Adriano comentou, ele está bem escasso, são poucos negócios de Finame. O que acontece, alguns bancos regionais, no norte, nordeste, ainda tem uma taxa atrativa de Finame, mas eu acredito que, no geral mesmo, o CDC e o leasing é o mais comum de financiamento para esse tipo de equipamento. O Tiago, quanto a Romanelli? Acho que o Carlos pontuou muito bem aí. Está muito regionalizado hoje, né? Hoje você tem leasing, você tem o CDC e vai variar muito de cada região e acordos de bancos e bancos, por exemplo, um Banco do Nordeste. Então, tem inúmeras opções de financiamento hoje. O que não falta é a instituição financeira querendo financiar a máquina. Muito e as bom. taxas estão bem atrativas. Muito bom. Bom, me enviaram uma pergunta aqui, mas não se identificou. Eu vou fazer aqui, acho que vale para todos. A indústria de infraestrutura, em comparação com a indústria de transformação metal-mecânica, ainda tem um baixo índice de automação. Como os produtos de vocês estão posicionados em relação à automação na construção de estradas e como vem o futuro da automação nessa indústria? Podemos começar com o Carlos. Bom, como a gente comentou desde o início do painel, né, os equipamentos eles possuem sensores por todos os lados, né? Cada vez mais nós estamos integrando sensores aos nossos equipamentos para que você consiga medir toda a operação. Exemplo agora, vamos pegar numa pavimentadora, você tem sensor não só de temperatura, mas de volume de massa, de quanto de massa que você está aplicando, qual é a temperatura que você está aplicando, você consegue sensoriar tudo isso, criar a base de dados e mandar via internet. Nós vamos ter, logo em seguida, esse painel, nós vamos ter uma apresentação que nós vamos falar sobre tudo isso, sobre esses sensores, como você controlar, quais são os tipos de sensores em uma pavimentadora, por exemplo. Num rolo compactador, mesma coisa, você tem toda essa automação. O que está partindo para esses equipamentos? Como o nosso colega Marcelo comentou, antes da gente chegar ao equipamento autônomo, a gente vai passar por um passo que vai ser o sensoriamento desses equipamentos, um sensoriamento muito forte desse tipo de equipamento, até a gente chegar ao passo de ter um equipamento autônomo. Adriano, o que você acha a respeito? Você acha que ainda falta, comparando a indústria de transformação em metal mecânica, ainda está muito abaixo? Não, eu acho assim, a automação, ela já está nos equipamentos. Os equipamentos já têm tecnologia. O que eu vou insistir mais uma vez, o que a gente não está tirando aí de proveito disso. As informações, assim, hoje a gente tem informação, mas ainda não está utilizando essas informações. É muito comum, nós que visitamos a obra e tudo, você chega na obra, você vê uma oportunidade de otimização tremenda. E a gente continua operando quase que da mesma maneira. A tecnologia, o equipamento tem tecnologia, mas se ele não for utilizado com essa tecnologia, ela não está agregando nenhum valor ao cliente. É isso que a gente está falando. Os fabricantes, acho que nós, principalmente aqui, eu acho que do grupo Wirtgen, John Deere, posso falar pela gente, é isso que a gente percebeu. Assim, a tecnologia está no equipamento, mas se o cliente não utiliza essa tecnologia na obra, que valor ela agregou? Então, por isso que essa está buscando cada vez mais
que essa tecnologia agregue valor no processo dele. Se você vê um rolo, compactador, você coloca sistema de compactação, tudo, mas se ele continua trabalhando da mesma maneira, utilizando, vou fazer 8 fechas, e continua fazendo essas 8 fechas, ele não está tirando proveito da tecnologia. Se ele desligar todos os sensores, não adiantou nada. Ele começa a não aproveitar isso. Então, acho que os fabricantes eles estão buscando cada vez mais, a automação está lá, mas agora eu preciso que essa automação trabalhe a favor do cliente. Eu já tive essa experiência em campo de ver o operador, simplesmente ignorar algumas coisas que poderia beneficiar muito, né, o trabalho, otimizar o trabalho, e ele simplesmente, não preciso disso, quer dizer, você tem no equipamento e não está sendo utilizado. Eu vou voltar ao exemplo da fresadora que a gente lançou na Bauma passada, porque esse é um caso interessante, que já é esse movimento de sair, digamos, a máquina está funcionando, agora eu estou entrando na operação. Ela tem um alerta, quer dizer, se você aperta, você tem 3 opções de trabalho. Modo econômico, você escolhe o modo econômico. A máquina vai se ajustar para trabalhar no modo econômico. O operador ainda tem o comando sobre o equipamento, mas se ele, digamos, a mesma coisa, o cara pisou no acelerador e está mais do que necessário, a máquina fala, olha, você escolheu trabalhar no modo econômico. Esse não é o modo econômico. Então, é essa tecnologia que está começando a entrar para dentro da parte de aplicação e operação, para poder, sim, aí agregar o que a gente planejou, digamos, que os fabricantes planejaram tirar proveito, agregar valor ao cliente. Muito bom. Maurício. O que está acontecendo de fato é que a tomada de decisão está cada vez menos na mão do operador, né? Através dessa análise de dados, através da análise da operação, do entendimento das oportunidades que existem, o próprio equipamento hoje, ele define o que é necessário para aquela aplicação e tira isso de um julgamento do operador ou de um responsável por uma obra, assim por diante. Logicamente, a gente está nessa jornada de amadurecimento também do cliente, entender a importância que isso tem. E, felizmente, a gente tem visto cada vez mais os clientes estarem preocupados com isso. Então, hoje, a gente recebe, às vezes, contato de cliente reclamando que a máquina dele deixou de comunicar. Então, ele quer entender o que está acontecendo com o equipamento, que ele não está vendo mais os dados, que ele não está mais recebendo as informações e assim por diante. Então, isso demonstra que o cliente realmente já passou para esse próximo passo, que é ele acompanhar em tempo real o que está acontecendo com a sua máquina e as oportunidades que ele tem para melhorar a produtividade. Muito bom. Eu estava discutindo nos bastidores com o Carlos ali, né? E o termo, né, ESG tem se tornado bastante discutido atualmente. E no final de outubro agora inicia a COP26 para discutir justamente as mudanças climáticas. Como no caso da Dinapac, vocês estão se preparando para esses requisitos de ESG? Bom, então, vamos pegar desse ESG aí, vamos comentar só a parte meio ambiente, né? Eu comentei já aqui no painel sobre as máquinas elétricas, né? Que a Dinapac ela tem um rolo de pequeno porte, de 1,5 toneladas elétrico, e uma pavimentadora, né? Seria uma pavimentadora de grande porte, também elétrica. Quem tiver um pouquinho de curiosidade, se der uma olhada no nosso stand virtual, tem lá o Z-Era. Então, a Dinapac ela tem um trabalho de pesquisa na eletrificação desses produtos. Seria esse o caso, no caso de eletrificação. Tem também aquele cuidado, né, de você buscar otimizar ao máximo o projeto do seu produto. Você tem um produto onde você consuma cada vez menos combustível, né? Nossos produtos são, hoje, né, antes da eletrificação, a gente ainda tem muito produto tocado como motor a diesel. Então, a Dinapac, pensando nisso, ela tenta sempre em tornar os seus equipamentos cada vez mais econômicos para que você tenha mais uma otimização, né, desse consumo e menos emissão. Adriano, como é que a Virtig e a Ciber encaram esse problema aí com relação ao meio ambiente? Isso acho que está um pouco no nosso DNA, quando você vê as soluções, né? Não só em equipamento, mas as soluções em reciclagem de pavimentos, onde você teria que fazer, digamos, a tradicional, a Virtig, todo foi uma pioneira na questão da reciclagem a frio,
da reciclagem a quente, da espuma de asfalto. Quer dizer, cada vez mais um processo antigo que gerava um resíduo no canteiro de obra, que você removia aquele pavimento e não tinha nem Criava aonde. um grande passivo ambiental. Um grande né? passivo ambiental. E trata-se de um material muito nobre, né? Você Exatamente. tem ali o pavimento, por mais deteriorado que esteja, ele tem ali, né, os agregados, que não envelhecem, né? E você tem ali um percentual de CAP ativo, né, que pode ser reaproveitado. Exatamente. Aí quando Então, por você que não reaproveitar esse tipo de material na própria pavimentação? Esse né? é o segundo. E não, eu acho que a gente está evoluindo nisso, o país está evoluindo nisso. A gente teve, acho que esse ano aí já o DENIT com a norma exigindo um percentual de reciclado nas usinas de asfalto, em todas as obras. Isso já é uma mudança de cultura, quer dizer, esse material que estava se tornando um resíduo, um passivo ambiental, e é um potencial econômico, ele está vindo para a usina de asfalto para poder ser reciclado, porque aquele asfalto contido ali, ele pode ser reciclado. Então, não só, porque com as primeiras soluções, você utilizava esse resíduo como, na verdade, como um agregado. É um cascalhamento, né? Cascalho. Agora, esse resíduo tem um valor econômico muito grande pelo CAP. O valor do CAP no pavimento. O maior custo é o asfalto. Gera outros tipos de economia, né? De forma, tipo, você reduz muito, né, a questão de gastar o recurso com transporte, né? Ou seja, às vezes você já existe um pavimento ali, está deteriorado, você tem agregados ali, você tem um residual de CAP, e às vezes você não tem uma facilidade, dependendo, tipo Belém do Pará, você não tem uma facilidade de pedreira na região, né? Então, por que não reaproveitar 100% desse material que já está ali, né? Ele precisa só ser homogeneizado e precisa de algum tipo de aglomerante para se fazer uma camada nova de pavimento. Você né? coloca isso, imagina o combustível que você está queimando quando você economiza, digamos, o transporte do caminhão, de levar esse resíduo, depois de levar para o outro lado, e você já reutiliza esse asfalto velho, esse pavimento velho, para poder ser reciclado. Então, hoje você trabalha, a gente já agora, nesse ano, a gente tem, digamos, usinas com 25% de reciclado, a 40% de reciclado. Quer dizer, 40% de reciclado, isso a gente está falando das usinas O problema do Brasil hoje, né, em termos de reciclar o RAP, né, o material fresado, né, é que a gente não tem, assim, abundância usinas que possibilite essa reciclagem, esse tipo de reciclagem, né, e uma ou outra, né, nos grandes centros urbanos, tal. A Virtig estuda trazer, por exemplo, usinas de maior capacidade para fazer especificamente esse tipo de reciclagem, usar o RAP não só como camada de base, mas também como camada de revestimento? Ô, Valmir, eu vou lhe falar, não é o fabricante. Nós lançamos a primeira usina, acho que é a Inova 1200, em 2000, se eu não estiver enganado, na MT 2012, foi 2012. Acho que a gente já produziu mais de 200 usinas com anel de RAP. Não tem utilização, não tinha utilização. Primeiro, a questão é o processo. Não adianta você ter um equipamento... Na sua opinião, tipo assim, os organismos de fomento deveriam... fabricante meio que otimizar esse tipo, de colocar na licitação, né, e exigir esse tipo de solução, né? Que o DENIT acabou de fazer, o DENIT isso, acabou esse ano, né, em julho. Colocou isso, então você já tem, uma já tem resolução uma demanda. de julho do DENIT. Na Europa, nas usinas Benihoven, que são as gravimétricas que a gente tem dentro do grupo, a gente tem usinas com 90% de reciclado. 90%, então, do pavimento é reciclado. Lá é muito utilizado pela escassez de agregado, a questão de poder abrir uma nova pedreira. Tem toda uma questão, os centros têm grande consumo ali, as concessionárias brasileiras já estão atrás disso, todas elas estão trabalhando, nós já conversamos todas buscando soluções para poder reduzir o passivo ambiental, quando a gente está falando de meio ambiente, mas também uma questão econômica, de reutilizar esse pavimento na construção de um novo pavimento. Mas equipamentos, a gente está falando, hoje, você tem usina com 40% no mercado brasileiro de... E já está muito bom, né? Não se usa 40%. Tiago, a Romanelli, como é que encara essa questão aí do meio ambiente, quais os equipamentos especificamente que atuam nesse sentido? Valmir, primeiro a gente vem buscando sempre soluções com componentes onde você tenha menos emissões de poluente, uma utilização menor de combustível também. Hoje nós sabemos aí que a parte de
de combustível, de energia, é um problema a nível mundial. Então, também temos estudos e estamos investindo muito na eletrização, como fazer, como eletrizar essas máquinas, e é o caminho, não tem o que fazer. E até voltando um pouquinho ali naquela questão em relação perdão, falhou aqui. A gente está falando dos equipamentos com relação ao meio ambiente, né? Isso, exatamente. Bom, enfim, nós temos também estudos, por exemplo, com tratamento com asfalto borracha. São soluções que você acaba tirando aí mais de centenas de milhares de pneus do meio ambiente. Você agrega essa borracha ao CAP, né, para fazer o tratamento. Vemos aí, a gente vem já aplicando há bastante tempo, com mais de 20 anos de estudo em cima dessa tecnologia. Então, são esses caminhos aí que nós vamos tomar. Muito bom. Maurício, como é que a John Deere vê essa questão do meio ambiente com seus equipamentos? Essa questão do ESG tem sido um tema bastante latente dentro da nossa organização, especificamente falando de equipamentos, divisão de construção. Há mais de 10 anos a gente possui as nossas pás carregadeiras híbridas. A nossa maior pá carregadeira hoje ela é com o eixo diferencial elétrico. E, assim como o Carlos comentou, a gente também está trabalhando nessa jornada de eletrificação dos equipamentos. Então, hoje, a gente tem em teste nos Estados Unidos uma rede escavadeira chamada 310X, que é com uma tecnologia e-Power, onde a gente está testando em parceria com a National Grid, que é uma empresa distribuidora de energia nos Estados Unidos. Ela está testando nas suas operações também a utilização desse equipamento. E, logicamente, alinhado com o ESG, né? Isso é um equipamento que, com baixo nível de emissão de ruídos e também zero emissão de carbonos, né? Então, a evolução dos nossos produtos, com certeza, vai passar por essa parte da eletrificação também. Muito bom. Pessoal, aqui da plateia, alguém tem alguma pergunta? Pois não? Tem algum microfone para levar até ele? Diga o nome, a empresa, a organização. Só um minuto. Ei. Olá. Bom, eu sou o Marcelo, sou da Volvo. Eu gostaria de uma pergunta aberta aí para vocês. O que vocês pensam, falando em eletrificação, né? O que vocês pensam com esse resíduo, né? Que vai ser gerado com as baterias, ou seja, nós vamos ter que minerar essas baterias, ou seja, lítio, que seja. O que vocês pensam desse resíduo aí? Obrigado pela pergunta. Assim como nos carros, né, isso está evoluindo, né, isso já está em estudo há muitos e muitos anos, né, hoje já é uma realidade, os equipamentos estão seguindo, né, e realmente esse é o grande problema, né, esse resíduo, que é essa bateria, que é um grande problema. Como é que a Dinapac encara isso, Carlos? Bom, Marcelo, né? Marcelo, então, Marcelo, a questão, primeiro no momento que você, para a fabricação de uma bateria, realmente você gera muito resíduo nessa fabricação da bateria. Hoje, é claro que ainda está em desenvolvimento a fabricação de baterias cada vez mais otimizadas. Então, sempre que tiver uma bateria cada vez mais otimizada, é lógico que a indústria vai passar a utilizar. A questão é apontando tendências. Nós estamos falando aqui, estamos apontando tendência para a eletrificação das máquinas. E com isso, realmente vem a evolução das baterias, depois a evolução da vida útil das baterias, né? O quanto que você vai utilizar essa bateria, depois como é que você trata o descarte dessas baterias. Hoje a gente já tem esse problema com a própria bateria dos carros, né? Você já tem que tomar um cuidado com relação ao descarte. E no Brasil a gente tem a lei de resíduos sólidos, né? Onde até o próprio fabricante ele é responsável pelo descarte das baterias. Então, o fabricante tem que fazer
essa logística reversa, né? Ele tem que cuidar de como é que vai ser descartada a bateria adequadamente. Então, a Dinapac ela se prepara também para tudo isso. Adriano, quer colocar alguma coisa? É assim, dentro do grupo Virtgen, pelo porte dos equipamentos e tudo, a gente tem os equipamentos elétricos, no caso, os primeiros, até os britadores móveis, que são você pode trabalhar tanto no grupo gerador, ou você pode plugar na rede para poder operar. Mas nesse caso não tem, só tem os componentes eletrônicos, os motores elétricos, a gente não tem ainda esses equipamentos da bateria. Então, eu não teria como responder a respeito disso. É um problema para o futuro. Exatamente. Mas Maurício. isso eu acredito que é um dos temas também a ser trabalhado durante essa jornada de desenvolvimento da eletrificação dos equipamentos, né? Talvez isso explique porque hoje a gente ainda não tem, né, uma utilização dessas tecnologias em grande escala, porque essa tecnologia não substituiu as tecnologias existentes. Assim como o colega comentou, a gente ainda tem alguns temas para serem solucionados antes de evoluir com isso, né? Então, passa por produto, passa por questão, a gente falou de velocidade de carregamento da bateria, a gente fala em autonomia, a gente fala em preparar o ecossistema. Muitas vezes o cara diz, pô, vou colocar um equipamento desse no campo, onde que eu vou carregar essa máquina, né? Então, isso faz parte do tema como um todo para solucionar todas as questões e aí sim a gente passar para uma utilização onde viabilize essa nova tecnologia. A questão das baterias, né, desse, entre aspas, lixo, né? O planeta passa por isso toda hora. A questão dos pneus, né, por exemplo, né? Um pneu demora 600 anos para se decompor, né? No meio ambiente, quer dizer, e um pneu é um polímero, né? Você pode usar, inclusive, na pavimentação, né? Então, quer dizer, é uma questão realmente dos organismos fomentar essas aplicações, concorda, Adriano? Exatamente, eu acho que a gente fala, quando o ambiental anda com o econômico, você não tem muito problema. Quando esse resíduo ele tem um valor econômico, ele automaticamente volta para a cadeia. A bateria é esse item, esse normalmente é um item que tem um valor econômico. Hoje a gente fala, a taxa de reciclagem do alumínio, da lata de alumínio é mais de 90%, porque tem um valor econômico ali. O que a gente estava falando do pavimento é que no pavimento você não via esse valor econômico, então não existia uma reciclagem. Então você tem que ter uma política de, algumas vezes, forçar essa reciclagem, porque economicamente ela não é viável. Agora, quando ela já é viável economicamente, praticamente ela já vai acontecer. O caso da bateria, você vai colocar o exemplo de carro, normalmente você já tem a base de troca, porque ele quer utilizar, que tem resíduo, tem valor econômico ali para poder ser reutilizado. Nessa linha que você disse aí, né, quando a gente fala desses equipamentos, né, que a gente vem aplicando e usando, reutilizando esses resíduos sólidos no próprio pavimento, né, e é um custo, né, até mais barato do que o convencional, né, ou seja, a gente tem atuado aí em alguns projetos, 5, 9, 18, 20% às vezes de economia, quer dizer, você não precisa de subsídio. No caso do papel, quando eu fui imprimir esse livro, né, Pavimento Sustentável, eu falei, putz, é legal, eu vou imprimir num papel, né, reciclado. E quase caí da cadeira, porque o preço era muito maior. Quer dizer, o nosso caso é o inverso, né? A gente consegue reciclar, reutilizar 100% desse resíduo sólido a um preço, né, gerando economia, um preço inferior. Tiago, como é que você vê essa questão, Tiago? Valmir, eu acho que é uma tecnologia, é um assunto que vem evoluindo, está engatinhando ainda, né? E claro que isso vai evoluir muito, mas foi bem pontuado. Hoje a reutilização dessas baterias é enorme. E claro que vão surgir outros tipos de bateria, outros tipos de materiais, outras formas de combustível que já vem sendo estudado muito, né? Então, eu acho que essa é a bola da vez. Esse, com certeza, é um assunto que nós vamos falar muito daqui para frente, vai surgir muitas novidades, um gasogênio da vida, outras substâncias para substituir a forma de energia que nós temos hoje. Muito bom. Pessoal, nosso tempo já está se esgotando, temos aí 10 minutos. Eu gostaria que vocês fizessem umas considerações finais aí. Podemos começar pelo Adriano?
Valmir, eu acho que assim, voltando ao tema do painel, né, novas tecnologias, soluções para o mercado de pavimentação, a gente passa por produto, que é o que a gente falou, a gente passa por processo. Nós vivemos os últimos anos, aí, anos bem difíceis, principalmente aqui no mercado brasileiro, mas a gente aprendeu muito, a gente se desenvolveu muito, as empresas evoluíram bastante. Quando a gente usa a palavra salto, né? Houve um salto. Quer dizer, da crise gerou uma necessidade, uma oportunidade de se fazer um salto. Isso que a gente coloca da comunicação, de fazer o atendimento remoto e solucionar isso remoto, isso já existia disponível. Só que a taxa de utilização era baixa, talvez por nossa comodidade, conservadorismo. Agora não, a crise nos obrigou a fazer isso, nos obrigou, e depois que você vê as vantagens dessas soluções, você não volta atrás. Então, eu acho que nós trabalhamos com os clientes, a gente vê que não tem sido fácil, custos mais elevados, equipamentos, cadeia de fornecimento, os valores das obras, as taxas de retorno, margens. A gente tem que buscar solução para isso, a gente tem que sair procurar novas maneiras de se trabalhar, novos equipamentos, para poder mudar isso. Não adianta a gente querer fazer tudo igual e esperar resultado diferente. Então, hoje a gente coloca assim, tem tantas oportunidades, considerando a tecnologia que os equipamentos têm, considerando substituição de equipamentos, reduzir a quantidade de equipamentos, reduzir a quantidade de operadores, custo de combustível, custo de operação e manutenção, a gente tem que estar aberto para fazer isso. Eu acho que essa é a inovação que a gente precisa trabalhar no mercado, ajudar os nossos clientes a conseguir tirar isso e melhorar os seus processos. Carlos, suas considerações finais. Bom, em relação aqui ao tema do painel, que seria a tecnologia, nós estamos passando por um grande desafio, né, atualmente, né? Nós temos esse desafio de se tornar cada vez mais competitivo, né? Você conseguir produzir cada vez mais com cada vez menos. Isso torna a adoção de novas tecnologias cada vez se torna natural, né? Você adotar uma máquina com um sensoriamento, adotar uma máquina eletrificada, seja ela autônoma, controle, conectividade, isso passa a ser natural a partir do momento que você tende a ser pressionado por ser mais produtivo. Então, eu acho que vai ser uma jornada, por mais que seja um desafio, vai ser uma jornada tranquila. Nós temos aí para os próximos anos, né? Vai ser bem tranquilo, sim. Eu estou otimista. Muito bom. Tiago, suas considerações finais, Tiago? Valmir, eu acho que nunca foi tão bom fabricar um equipamento, nunca foi tão fácil você disponibilizar algo que trouxesse um excelente resultado para o teu cliente final. Hoje nós temos uma gama gigantesca de tecnologia, de opções, tudo para melhorar o desempenho da máquina, melhorar o desempenho da obra, facilitar a vida do cliente. Isso é muito bom, isso é excelente. Claro que falta um pouco ainda, até de nós mesmos, fabricantes, e também dos empreiteiros, com um pouco mais de conscientização, treinar mais esse pessoal na obra, eles têm mais acesso à informação, o que essa máquina pode fazer, mesmo a gente batendo martelo em cima disso, mas como os amigos pontuaram aí, muitas vezes as máquinas são utilizadas 20%, 30% do potencial delas, sendo que a máquina está ali com uma baita de uma tecnologia para facilitar a vida de todo mundo. Muito bom. Maurício, suas considerações finais? Queria agradecer a oportunidade por esse debate com vocês. Queria compartilhar também que eu acredito que nós nunca fomos tão desafiados como a gente está sendo agora. Quando a gente para analisar os nossos processos, produtos e tudo mais, não existe mais aquela definição de método tradicional, produto tradicional, esse fornecedor é bom nisso, aquele é bom naquilo. A gente hoje
não enxerga mais os nossos concorrentes do setor, do nosso segmento, como sendo apenas aqueles concorrentes diretos. Hoje a gente tem concorrentes do segmento de tecnologia, a gente tem falado muito em decoupling, né? Então, em separar as atividades do processo produtivo, onde entram, de um mês para o outro, entra uma startup, desenvolve uma solução que a gente não estava nem imaginando e pode fazer com que o nosso negócio dê uma guinada aí de 180 graus. Então, para isso, a gente precisa estar com a cabeça muito aberta, disposto a testar, a validar, a voltar a se reinventar e cada vez mais buscar soluções diferenciadas. Eu acho que isso é chave para que a gente consiga continuar nessa toada de inovação e tecnologia. Muito bom. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui do nosso painel, novas tecnologias e soluções para maior eficiência na pavimentação. Acho que a gente conseguiu abordar bem o tema, né? Não sei se fomos um pouco redundantes, né? Mas eu acho que o pessoal ficou satisfeito. Não tendo mais pergunta, eu agradeço aqui a participação do Maurício, do Adriano, do Carlos e do Tiago. E vou chamar o Regis aqui. Isso aí. Uma salva de palmas pelo painel maravilhoso. Muito obrigado a todos, obrigado, Valmir. Eu só queria agradecer mais uma vez, porque quem está em casa, né, você imagina que Brasil afora, quão precioso não é um momento como esse, de poder assistir, né, praticamente poder sentar à mesa com vocês, as feras do setor, e saber o que se passa, né, na cabeça de vocês, que estão pensando aí para frente, estão pensando, né, os grandes projetos do Brasil. Então imagina, né, a oportunidade que a gente não está dando Brasil afora, para os diversos setores, às vezes pessoas representando prefeituras, municípios, pessoas de secretarias, às vezes pessoas iniciando suas carreiras e podendo participar, sentar à mesa com vocês, que foi o que aconteceu hoje. Então, em nome da PAVE, parabéns, muito obrigado pelo painel Abimac, obrigado Valmir, obrigado Adriano, obrigado Carlos, Maurício, obrigado Tiago, e sucesso a vocês todos. Obrigado, uma salva de palmas. E grande abraço, muito obrigado. Nós vamos parar 2 minutinhos, mas são 2 mesmo, porque em seguida vem o Josué da Dinapac e falar sobre ferramentas de monitoramento remoto. Então, são 2 minutinhos, só para dar uma ajeitada aqui no palco, fique aí, a gente já volta. Obrigado.